Olá, boa noite, como vai? Vai bem? Está no ar pela TV Pantanal, canal 22, emissora do Grupo Gazeta de Comunicação, o programa Opinião, que começa agora, vai até às 8h30 da noite. Hoje, 24 de junho de 2000, salvo engano, hoje é dia de São João, né? São João. Eu curtia muito e acompanhava isso só assim, sem errar, naquela época. Agora... Mas eu acho que é São João hoje. 29 é São Pedro. Segunda-feira, 24 de junho, 24, o programa Opinião da TV Pantanal segue com a rodada de entrevistas com os pré-candidatos a prefeito de Cuiabá. A rodada de entrevistas, essa que começou na semana que passou. Na segunda-feira, exatamente há uma semana, nós já entrevistamos, inclusive, os pré-candidatos, o Abílio Brunini, isso foi na segunda-feira, na terça não tivemos entrevistados pré-candidato, não é? E depois, na quarta, o Carlos Avalone, do PSDB, o Vitório Gale, do Democracia Cristã, veio na sequência, e por fim, fechando a semana, o Reginaldo Teixeira, do Novo. E esses já vieram aqui, conforme feito aqui um trabalho junto à assessoria da produção do programa, junto às assessorias dos pré-candidatos a prefeito de Cuiabá, não é? Essas datas aí foram, inclusive, alvo de reuniões. Por meio das reuniões, chegou-se a essa determinação aí, a definição dos nomes. Está aqui a postos, então, hoje, abrindo a semana, pré-candidato a prefeito de Cuiabá pela União Brasil. Ele é deputado estadual, preside a Assembleia Legislativa, José Eduardo Botelho, que vai falar durante essa próxima 1 hora. O programa tem aí 2 intervalos, 3 blocos, então é o tempo para que ele possa falar com a população cuiabana sobre as suas intenções de administrar a prefeitura cuiabana. Fique bem atento, qualquer lance aqui é importante, pode, inclusive, servir para você definir seu voto. Esse é o objetivo do programa Opinião, levar aí todas as informações necessárias para melhor ajudar o eleitor. Professor Lourenberg Alves, como vai? Vai bem? Boa noite. Muito bem, Paulo. Boa noite, Paulo Coelho, e um grande abraço, mas um grande abraço mesmo a todos os nossos telespectadores, a razão maior do nosso programa. Grande verdade, obrigado a você que acompanha o programa Opinião pelo canal 22, propriamente, ou ainda pela internet, www.gazetadigital.com.br, ou ainda pela página no Facebook. É só entrar ali, ó, digitar TV Pantanal 22 HD, e lá estamos nós, cá estamos nós ao vivo e em cores. Pré-candidato Eduardo Botelho, boa noite, bom recebê-lo aqui pela primeira vez, nessas circunstâncias pelo menos, né? A primeira pergunta, aquele que está assistindo que pode não estar entendendo ainda, o Boca está me dizendo aqui que eu estou esquecendo de alguma coisa. Eu tenho que ler a matéria? O nosso diretor de imagem está me dando maior... Não está me dando esporro não, mas está me lembrando. Paulo, tem o Gazeta Digital, você falou do Gazeta, mas não lê. Eu vou ler aqui antes e vou chamar aqui o Botelho com a primeira pergunta. Tá bom assim, Boca? Então vamos lá. Mas não conta pro Dorileu não, tá? Por favor, senão vai ficar ruim para mim. O Gazeta Digital, www.gazetadigital.com.br, tem alguns destaques aí. A gente separou um para você. O governador Mauro Mendes, olha aí, ele é do União Brasil, voltou a criticar o debate sobre a instalação de câmeras em fardas de policiais militares durante o Simpósio Nacional de Patrulhamento Tático, Combate a Facções Criminosas, realizado no Palácio Paiaguás. Ao discursar para dezenas de militares, o gestor citou o avanço das organizações criminosas e voltou a cobrar, aspas, leis mais duras, e essa não é a primeira vez que Mendes se manifesta contra a medida. O tema entrou em discussão em 2022 na Assembleia Legislativa
e tem gerado polêmica até hoje. O deputado Wilson Santos, do PSD, autor da proposta, defende a implementação e apresentou aí um projeto de lei. Contudo, a pauta também enfrenta resistência do grupo de parlamentares que defendem militares e que recebe, então, o apelido de bancada da bala. A bancada da bala é contra, portanto, a essa medida, só que há também quem seja a favor. E o governador também está dizendo que é contra. Essas informações e outras tantas aí no GD, www.gazetadigital.com.br. Posso agora, Boca? Dizia eu ao pré-candidato Botelho, muita gente ainda não digeriu, mas o Botelho ali e tal. O Botelho tem um sonho aí de há muito tempo, pelo que a gente observa e pelas declarações dele, de ser prefeito de Cuiabá. Chegou a hora, pré-candidato, e por que exatamente agora o senhor coloca o bloco na rua para então enfrentar esse pleito aí? Boa noite, bom tê-lo aqui. Boa noite, Paulo. Boa noite, professor Lorenberg. Boa noite a todos que estão nos assistindo. Paulo, eu estou com 65 anos, professor Lorenberg. Até os meus 55 anos, eu não tinha mandato. Eu trabalhei em todos os lugares de Cuiabá. Trabalhei nas ruas de Cuiabá desde cedo. Trabalhei vendendo balinha, trabalhei nas feiras, trabalhei em oficinas, em lojas, fui professor, engenheiro, empresário, deputado, presidente da Assembleia. E a partir de 55 anos de idade, na verdade, eu entrei na política, a convite do então prefeito de Cuiabá, Mauro Mendes. E daí para cá nós fizemos um trabalho visando ajudar agricultor familiar, visando ajudar os ambulantes, fazendo um trabalho muito voltado para essa classe minoritária, essas pessoas que realmente precisam do poder público. Com a entrada do governador Mauro Mendes, da eleição dele para o governo, nós fizemos um programa de recuperação do Estado. O Estado estava muito ruim, estava deficitário, estava com contas atrasadas, estava já atrasando os salários, e nós fizemos um grande programa de recuperação. Daí para frente, Paulo, nós vimos um Estado progressista, um Estado fazendo estrada, um Estado melhorando a segurança pública, um Estado melhorando a educação, fazendo as obras necessárias. E a Assembleia Legislativa? A Assembleia Legislativa, professor Lorenberg, ela é o desaguadouro de todas as lamentações. Eu comecei a receber muita gente dentro da Assembleia reclamando sobre a situação de Cuiabá, inclusive nos pedindo para entrar na política. Depois, eu comecei a analisar. Nós fizemos um trabalho de recuperação do Estado. Por que não fazemos isso em Cuiabá? Será que eu vou me acovardar, Paulo? Vou ficar, não. Eu vou colocar o meu nome, sim, e vou para essa luta, para esse enfrentamento. E por isso eu coloquei meu nome, para usar toda a experiência que nós temos ao longo de toda essa vida, trabalhando na rua, trabalhando nas feiras, mas também com a experiência de fazer um grande programa de recuperação, como foi que nós fizemos no Estado. Então, juntar tudo isso para colocar à disposição de Cuiabá, para consertar Cuiabá, para voltar a colocar Cuiabá nos trilhos. A prefeitura, a função dela é cuidar das ruas, cuidar das pessoas, cuidar da saúde, e ela não está fazendo esse papel. Então, nós precisamos recuperar ela para que ela volte a fazer esse trabalho de cuidar das pessoas. É por isso que eu estou colocando meu nome e junto com esse grupo todo do governador Mauro Mendes para ser candidato a prefeito de Cuiabá, se aprovado for nas convenções do dia 5 de agosto próximo. Lorenberg. Deputado, presidente da Assembleia Legislativa e pré-candidato pela União Brasil à Prefeitura de Cuiabá. É uma alegria tê-lo aqui no nosso bate-papo. Deputado, hoje saiu uma matéria no jornal A Gazeta, da jornalista Daniele Venturini, e eu destaquei um trecho dessa matéria que eu gostaria muito de ouvi-lo, uma vez que o senhor falou por 3 vezes a Prefeitura tem o papel de cuidar das pessoas.
entre aspas. Só neste ano, o número de pessoas vivendo em situação de rua já chega a 3.100 pessoas em quase metade dos municípios do estado. Em Cuiabá, são 1.296 pessoas. E entre essas pessoas, entre adultos, tem crianças. São mais de 20 crianças vivendo em situação de ruas. E aí, é claro que esse número aqui, esses números são todos subnotificados. Isso significa que o número é muito maior. E aí eu venho a minha pergunta, pré-candidato. Na sua gestão, o que a prefeitura fará para amenizar ou solucionar essa situação já agravada? Muito boa, interessante isso, porque é um dos objetivos nossos, professor Lorenberg, trabalhar com essa situação dos moradores de rua. Isso é problema endêmico das capitais, principalmente das cidades grandes. São Paulo, por exemplo, está com um problema seríssimo lá, que tem mais de 40 mil moradores de rua. E eles não sabem como resolver isso. Estão lá fazendo, cada hora faz um teste para ver se dá certo e não consegue. Aqui eu quero fazer um trabalho específico em cima disso, envolvendo todos também, envolvendo um tratamento físico nas pessoas para desintoxicação, que a maioria das pessoas que vivem na rua tem dependências químicas, fazer um trabalho de tratamento com eles, físico, para desintoxicação, fazer um acolhimento nele, oferecendo um tratamento, oferecendo uma casa que eles possam receber um banho, roupa, comida, e também habilitá-los para que eles possam ter uma profissão e voltem para a sociedade. Agora, para isso, nós precisamos também um trabalho espiritual. Daí eu vou trabalhar com os evangélicos, com os católicos, com os espíritos, para que eles venham junto comigo nesse trabalho. Vamos fazer o tratamento físico, mas vamos fazer também o tratamento espiritual. Não adianta só você fazer um tratamento físico nele, desintoxicação, sem tratá-lo espiritualmente. Ele possui doenças, principalmente espiritual, que precisa ser tratado. Esse é o meu modo de ver, é dessa forma que eu pretendo tratar essas pessoas, fazer um trabalho em conjunto, tanto com médico, com psicólogo, mas também com pessoas que possam ir lá, posso fazer uma pregação, posso mostrar para ele a importância dele ter Deus na vida dele, a importância que ele tem para a família e o cuidado que nós todos cristãos temos com essas pessoas, professor. O senhor citou a questão da recuperação da dependência química. O Centro Histórico de Cuiabá e Morro da Luz está ali. Se não no centro histórico, está ali ligado, não é? São ainda, infelizmente, lugares que abrigam muitos desses dependentes químicos, aqueles principalmente que não têm onde morar, ficam perambulando, não é? Nessa proposta do senhor aí, depois da resposta que o senhor deu à pergunta do Lorenberg, como funcionaria nessa engenharia de resolver isso? Morro da Luz é um problema que todos os pré-candidatos dos últimos 20 anos que passaram prometeram dar algum jeito, alguma solução, não é? Ali no Beco do Candeeiro, idem. E entra ano, sai ano, parece que não se consegue, talvez por falta disso que o senhor falou aí, de centros de recuperação, de acolhida, enfim. Mas eu queria que o senhor dissesse para as pessoas o que faria com que essas pessoas acreditassem que realmente agora, numa virtual gestão Botelho, isso vai ser resolvido. Bom, a questão do centro, e eu acho que eu vejo assim, o Morro da Luz como parece que quase como um anexo dos moradores de rua, como uma extensão, nós precisamos recuperar o centro. Primeiro, retomar o centro. O centro hoje ele está totalmente abandonado. O que eu pretendo fazer ali? Primeiro, criar uma cidade administrativa totalmente ali. Trazer todas as secretarias da prefeitura que for possível para o centro. Criar ali incentivo, talvez, para fazer uma cidade digital ali. Criar um incentivo para que venham as empresas que possam trabalhar com tecnologia, possam vir para ali. Fazer um trabalho realmente de reocupação do centro.
E daí esse trabalho dessas pessoas para tirá-lo de lá através desse acolhimento. E um trabalho total de vigilância. Como que eu vou fazer essa vigilância, Paulo? Nós vamos instalar a Guarda Municipal, nós vamos fazer o programa Vigia Mais, colocando tudo ali, com um programa realmente controlado por uma central, que possa rapidamente a pessoa sair e atender, porque ele já vai estar ali mesmo. Então, tudo isso são maneiras que nós vamos fazer de assumir o centro de Cuiabá. E trazer também as grandes empresas, fazer com que o Grupo Energisa coloque escritório lá dentro, com que o governo também coloque escritórios ali no centro para reocupar o centro. Porque se o centro ficar abandonado do jeito que está, ele vai ficar realmente ocupado por moradores de rua. E nós vamos eliminar isso dessa forma. E daí o Morro da Luz. O Morro da Luz é um centro histórico nosso, é um ponto que nós temos que transformar ali, na verdade, num parque. E virou ali um centro de, vocês sabem lá como é que está lá. Então nós temos que, tudo isso, Paulo, é falta de foco. Nós temos que ter foco. Você fala, como que vai acreditar? Você tem que acreditar nas pessoas que têm foco e têm determinação. Eu tenho determinação em tudo que eu falo, que eu vou fazer. Eu fico focado nisso para realmente dar o resultado. É dessa forma, professor Lorenberg, que nós vamos recuperar o centro e nós vamos cuidar dos moradores de ruas, que é algo preocupante em todas as capitais. Você falou guarda municipal. O senhor pretende, então, instalar a guarda municipal armada? Pretendo instalar uma guarda municipal armada que possa trabalhar em conjunto com a polícia, além de ser só a guarda patrimonial, mas também possa auxiliar a segurança pública. Lorenberg. O senhor falava na primeira resposta, deputado e pré-candidato, em agricultura familiar. Entrou na Câmara, na Assembleia para impulsionar a agricultura familiar. Eu estava olhando recentemente o diagnóstico agropecuário do município de Cuiabá, feito e apresentado pelo IMEA em maio de 2022. Eu destaquei um trecho, entre aspas, grande parte do que é produzido na zona rural de Cuiabá é para consumo próprio. Se enquadra no perfil de agricultura familiar de subsistência. Fecham aspas. E aí, pré-candidato, na sua gestão, qual a iniciativa a ser tomada para que essa zona rural produza, mas produza mesmo para abastecer a mesa do cuiabano? E uma segunda questão que vai dentro dessa aí, o que seria preciso para adotar e suprir a falta de canais comerciais para a produção da zona rural cuiabana? Desde que eu entrei na Assembleia Legislativa em 2015, a agricultura familiar foi um foco nosso. Por que eu foquei na agricultura familiar? Porque ela estava totalmente abandonada. O governo não estava dando atenção devida. Só se falava em agronegócio, ninguém falava mais na agricultura familiar. Ninguém falava mais nos pequenos, professor Lorenberg. E eu comecei a levantar essa bandeira lá dentro. E começou a mudar a realidade, com vários investimentos que nós fizemos, como a regularização fundiária, como a doação de equipamentos, como a construção de poços artesianos. Isso já deu uma melhoria. E agora nós estamos fazendo um trabalho para desenvolver mudas que sejam resistentes, como a muda da banana, que nós estamos produzindo aí 100 mil mudas de banana resistentes para doar para os pequenos, como o café, que foi desenvolvido uma muda de café específico para a Baixada Cuiabana, que ele dá aqui, é um café de qualidade e pode ser fornecido. Como que nós vamos trabalhar para viabilizar o pequeno? O meu sonho é ver o pequeno agricultor, não é só ele vendendo, não, é ele tendo condições financeiras, dele comprar uma caminhonete, dele comprar um trator, é isso que eu quero ver, professor. Agora, como que nós vamos fazer isso? Trabalhando com foco, com um governo que invista, que dê condições para a pessoa produzir do início ao fim. Nós temos que trabalhar o cooperativismo, nós temos que o governo apresentar e lá, dar assistência técnica para eles. Não está fazendo isso. A Empaer não está fazendo o seu papel. Eu quero fazer convênio com o governo para mim fazer aqui na prefeitura, se eleito for.
eu colocar estrutura para dar assistência, para montar o cooperativismo. O cooperativismo é importantíssimo para os pequenos. Você não tem como sair lá da zona rural e trazer uma pequena quantidade de produto, mas se você fizer em cooperativa, são vários, você consegue trazer e vender. O Cinturão Verde, de todos os lugares que você vai aí, você vai em São Paulo, o Cinturão Verde lá são pequenas propriedades, vivem bem. Vive cada um com caminhonete nova, com estrutura financeira boa. Por que nós não podemos fazer aqui? Não fizemos porque o governo realmente, até hoje, não deu a importância para a agricultura familiar. E eu pretendo trabalhar e viabilizar, e se Deus abençoar, o que eu quero ver é o nosso agricultor com condições, não de receber, mas dele comprar, dele vender, produzir, vender e pagar com o seu próprio sustento. É isso que vai ser nosso objetivo, professor Lorenberg. Ok, o programa Opinião vai dar um tempo, um break, né? Primeiro intervalo comercial desta noite. Estamos entrevistando aqui o pré-candidato a prefeito por Cuiabá, Eduardo Botelho, que continua conosco. A gente vai para o intervalo e volta já já, um instante só. Pois bem, cá estamos de volta. Programa Opinião na sua TV Pantanal. Estamos abrindo o segundo bloco de uma entrevista que estamos fazendo com o pré-candidato a prefeito por Cuiabá, o Eduardo Botelho, deputado estadual. Eduardo Botelho, o senhor falou no bloco passado, e eu ia perguntar, ainda no bloco passado, eu tive que não perguntar por conta do intervalo, mas eu vou perguntar agora, abrindo. Quando o senhor falou que sobre a defendendo com unhas e dentes a agricultura familiar e que ela não está como deveria estar. O senhor fez uma crítica aí à gestão da empregada à agricultura familiar pelo governo do estado, que apoia o senhor, que é o seu correligionário, inclusive o governador. Como que seria isso? Não vou nem entrar na questão da crítica em si, mas assim, como que seria a funcionalidade perfeita da agricultura familiar? Porque o governo, inclusive, desenvolve MT para gerar crédito, tem todo um trabalho feito, tem toda uma série de secretarias para fazer o respaldo. Mesmo assim, o senhor disse que não funciona. Na gestão Botelho, terá que funcionar de que forma? Para que... Olha, Paulo, houve grandes avanços, temos que admitir, grandes avanços, tanto que eu falei, houve grandes avanços com esses programas que nós fizemos de regularização fundiária, que nós estamos resolvendo questão de documentos que estavam aí há muito tempo, o programa de poço artesiano, o programa de fornecimento de mudas, programa de doação de calcário, equipamentos que foram doados, que está sendo doado e entregue para a agricultura familiar, muito grande isso, inédito, nunca entregou-se tanto equipamento para a agricultura familiar como está entregando no governo Mauro Mendes. Todavia, nós precisamos ir mais além. Eu quero ir mais além, professor Lorenberg. Eu quero que nós vamos lá fazer assistência, dar condições para ele, mostrar primeiro qual que é a vocação que tem cada local, cada proprietário, o que ele pode plantar ali, nós, com assistência técnica para que ele possa produzir. Criar um sistema de cooperativismo, que o cooperativismo aqui ele é meio... As pessoas aqui ainda não se adaptaram a trabalhar em cooperativas, porque você sabe que teve muitas cooperativas aqui que foram só problemas. Então nós temos que voltar a isso, que a cooperativa ela é importante, o cooperativismo para os pequenos é importante. Então, dessa forma, Paulo, é que nós queremos trabalhar, dando condições para eles produzir inicialmente e que depois eles possam vender esse produto, colocar o produto no mercado. O professor Lorenberg falou bem, o produto ele produz só para o consumo, é de subsistência. E não é isso que eu quero que ele seja para gerar renda para o pequeno, seja para gerar riqueza para ele, seja para melhorar a qualidade de vida que eles têm, podendo vender seu produto, podendo ganhar dinheiro. É isso que aí sim você pode dizer, a agricultura familiar está viabilizada. É dessa forma que nós vamos fazer. O senhor consegue visualizar ou vislumbrar, o senhor que disse que na sua infância o senhor foi muito de vender as coisas na feira,
Você foi que nem o Wilson Santos. O Wilson Santos foi tudo, né? Foi engraxate, foi picolezeiro, tudo. E o senhor disse que frequentava muitas feirinhas aqui de Cuiabá. O senhor consegue, a propósito da agricultura familiar, o senhor consegue visualizar na sua gestão, numa eventual gestão sua, um incentivo maior para que essas feiras sejam as verdadeiras vitrines de forma acessível, para que o consumidor próprio também não vá ter prejuízo nisso aí, porque se for caro também não adianta, não é? E ao invés do cara trazer requeijão lá de Diamantino, por exemplo, ele pode aqui produzir aqui e ter um incentivo. O senhor pretende fazer isso? Como que o senhor pretende fazer isso? Claro, nós vamos trabalhar. O feirante, ele é muito importante, Paulo. Ele que trabalha com a agricultura. Se não fosse os feirantes, a agricultura familiar estava totalmente falida, acabada. Os feirantes, é eles que pegam esse produto, os produtos frescos, que saem da hora e traz e coloca à disposição do consumidor, que tem essa predisposição de ir lá e comprar uma pequena quantidade e colocar ali para vender. Então, os feirantes, eles são muito importantes. E o que nós vamos fazer com isso? É colocar mais condições para os feirantes e disponibilizar mais produtos da agricultura familiar que eles possam colocar. Fazendo como? Certificação. O município pode fazer. Nós fizemos uma lei na Assembleia Legislativa, de minha autoria, do deputado José Domingos Fraga, que os municípios podem fazer a certificação dos seus produtos, embora não estão fazendo, mas eles podem fazer. E nós vamos fazer aqui, certificar esses produtos, certificar os produtos, inclusive, da Baixada Cuiabana, para que eles possam trazer também e vender aqui, colocar à disposição dos feirantes aqui de Cuiabá, Paulo. Lemberg. Pré-candidato, o estado de Mato Grosso é considerado grande produtor de grãos. Tem, entre os estados, o menor índice percentual de desemprego. Mas também o estado de Mato Grosso conta com muitas pessoas ainda em estado de pobreza, que caracteriza exatamente a carência na satisfação de necessidades básicas. Junto com elas, a miséria e indigência. Pessoas que vivem na extrema pobreza. Fome e desnutrição. Mesmo diante das expressivas riquezas naturais e a alta arrecadação do governo estadual. Cuiabá, que é a capital desse estado, só em 2022 tinha mais de 208 mil pessoas na pobreza, em situação de pobreza, e mais de 22 mil pessoas na extrema pobreza. No governo do senhor, a Prefeitura de Cuiabá, quais seriam as medidas necessárias para tirar essas pessoas da extrema pobreza e suavizar a vida de quem está na vulnerabilidade social? Bom, você falou muitos dados aí importantes. Um deles aqui tem emprego pleno, praticamente. E você falou que nós temos, pelo número que você falou, dá quase um terço da população. 200 e poucas mil pessoas? Que vive na pobreza, na extrema pobreza. Pois bem, Paulo, professor Lorenberg, nós temos que trabalhar, primeiro, qualificação. Qualificação da mão de obra é importantíssimo, nós precisamos qualificar as pessoas, porque vaga de emprego até tem, mas não tem as pessoas qualificadas, por exemplo. Operador de máquina, você vai procurar hoje, não tem. Então, nós temos que trabalhar muito em cima da qualificação. E também, professor Lorenberg, cuidado com esse negócio de é pleno emprego. O pleno emprego, ele muda muito rapidamente. A população, ela aumenta em exponencial. Se nós não gerarmos emprego aqui, não estamos trabalhando para industrializar Cuiabá, com a chegada da ferrovia, para gerar novos empregos, nós vamos ter problema futuro. Então, o que eu quero trabalhar? Qualificação para colocar essas pessoas no mercado de trabalho. Daí eu quero fazer também um trabalho, por isso que eu estou chamando, esperando a dona Virgínia Mendes vir falar comigo. Eu quero construir um projeto social para Cuiabá, mas um projeto social voltado tanto para assistência como para qualificação de mão de obra, que eles venham comigo trabalhar nesse projeto e também preparar Cuiabá
para as agroindústrias, para gerar emprego, para dar condições de nós tirarmos essas pessoas que estão nessa condição e colocá-los no mercado do trabalho para que eles possam ter renda e deixar de sobreviver apenas das contribuições sociais, Lorenberg. Dessa forma, nós vamos mudar esse quadro que realmente Mato Grosso, eu tenho falado isso e muito, eu sou crítico em relação a isso. É um estado rico, mas rico da porteira para dentro, pobre, as condições de vida do povo, essa riqueza não chegou para o povo. Eu tenho brigado por isso, nós temos que fazer com que essa riqueza chegue para a população, qualificando, dando condições para eles virem para o mercado de trabalho. Não é dando cesta básica só, ajuda, precisamos dar, precisamos sim, mas precisamos qualificar, trazer essa pessoa para o mercado de trabalho, e é dessa forma que nós vamos tirar Cuiabá desse vergonhoso número que você falou, que realmente é gravíssimo. E o senhor está esperando a dona Virgínia, primeira-dama do Estado, para procurar pelo senhor, para trabalhar um programa nesse sentido. O senhor já procurou por ela, já? Colocando essa possibilidade aí? Como que o senhor trataria essas mulheres que muitas vezes sofrem não só agressão física, mas também a patrimonial, a psicológica, por exemplo, e elas muitas vezes não largam do agressor porque não sabem como trabalhar, em que trabalhar, não é? Como resolver isso? Como está inserida a questão diretamente ligada à violência, ao combate à violência doméstica na sua gestão? Eu já fiz um projeto, inclusive, de lei para que o governo faça cursos profissionalizantes e dê uma atenção especial para essas mulheres, porque muitas vezes essas mulheres, o que acaba, o professor sabe disso, o professor Lorenberg, que o que acaba culminando com o feminicídio, eles são essas violências, bate na mulher, volta, bate não sei o quê, prende, solta, ele volta com a mulher. E porque muitas vezes, grande maioria, Paulo, as mulheres não têm como trabalhar. A única fonte que ela tem de sobrevivência, que o sustento dela é o marido. É esse cara que bate, que judia, o algoz dela é o mesmo provedor. Então nós temos que tirar essa mulher disso, colocar condição para ela trabalhar, para ela ir para o mercado de trabalho, para ela poder ter uma renda, para que ela possa sair desse cárcere, dessa situação que ela vive. Então, é dessa forma que nós vamos trabalhar, trabalhando com as mulheres. E como que nós vamos fazer mais? Nós vamos trabalhar especialmente na educação. Porque o feminicídio, ele é algo assim, tem que aumentar mais a pena. Eu sou a favor, tem que aumentar mais. Tem que aumentar, não pode dar moleza, não pode soltar, né? Saidinha, não sei o que, não. Tem que sofrer condenações duras mesmo. E nós temos que trabalhar na educação. Nós temos que colocar dentro da educação, das escolas, fazer as rodas de conversa, fazer com os alunos, para que ele comece aprendendo desde as creches, aprendendo que não pode agredir, que a mulher é importante, que ele não pode fazer agressão contra a mulher. Então, porque esse é um caso que me parece, eu não sei, eu acho que é um caso que para resolver ele é só através da educação mesmo, porque com a polícia só, nós pensávamos que com a Lei Maria da Penha, o professor Lorenberg é advogado, é professor da universidade, ele sabe mais do que eu, que com o aumento das penas nós iríamos até acabar com o feminicídio. Quando saiu a Lei Maria da Penha, não é isso, professor? A gente pensava assim, agora nós acabamos com isso. Não conseguimos acabar. Houve aumento das penas novamente, não conseguimos acabar. Nós temos que trabalhar agora, aumentar nas penas, sendo mais duro, mas também trabalharmos principalmente na educação. Professor. O senhor falou em educação, pré-candidato, 3 vezes agora nessa resposta. E o setor da educação, de acordo com os comentários que a gente vê, é o setor mais alto da atual administração. É o ponto mais alto da atual administração. Em recente entrevista que o senhor deu a um dos sites, o senhor chegou a afirmar o seguinte: prometeu investir na qualidade do ensino de Cuiabá. E aí vem a minha pergunta. O senhor pode citar ou comentar um desacerto no setor da educação em Cuiabá?
e comentar esse mesmo desacerto. E o segundo, o senhor também falou de que iria implantar a meritocracia. E aí eu pergunto ao senhor, o que é meritocracia na área da educação, o senhor que foi professor de matemática? Com muita honra, fiquei 17 anos dentro de sala de aula, professor Lorenberg. Bom, primeiro eu vou começar dizendo a educação é uma das secretarias, aliás, eu acho que até talvez a única que é bem avaliado pela população, segundo as pesquisas que nós temos de avaliação da prefeitura. E nós vamos manter os programas bons que tem lá, que é de doação de uniforme, de tênis, vamos trabalhar até para evoluir isso, para a gente fornecer tablet para os alunos, como o governo do estado está fazendo, melhorar a estrutura das escolas, construindo escolas melhores, mais modernas, como o governo do estado está fazendo dentro do governo. Mas para melhorar isso, nós precisamos também trabalhar com a massa da educação que nós temos, que são bons, os professores são de qualidade, nós precisamos, professor, evoluir, melhorar a nossa qualidade de ensino. Hoje, a Prefeitura de Cuiabá já evoluiu, já houve melhor, já teve pior. Hoje ela está com 5,1 de avaliação no IDEB, nas primeiras ali, me parece que até os 5º anos, e daí para frente 5,6. Mas a média mínima é 6. Então nós precisamos avançar um pouco. Como que nós vamos trabalhar isso? Trabalhar com os professores, com as pessoas que sabem, criando uma meritocracia. O que é meritocracia na educação? É você valorizar aquelas escolas que tenham melhores índices, é você valorizar os professores em que seus alunos são bem avaliados, é você premiar também os alunos que tenham notas melhores, que saem melhores nos concursos que a gente fizer, ou até mesmo no teste do IDEB. Isso é meritocracia, é você gerar promoções para quem produz e para quem apresenta melhor resultado. Isso é meritocracia, professor. Muito bem, a gente vai para o intervalo comercial, o segundo desta noite. Tem mais pré-candidato Eduardo Botelho, pré-candidato a prefeito de Cuiabá. A gente volta já com o terceiro e último bloco, falando ainda mais de educação, saúde, com certeza, e outras questões mais nesta noite aqui de entrevista com o deputado estadual e pré-candidato a prefeito de Cuiabá, Eduardo Botelho. Um instante só. Pois bem, cá estamos de volta ao programa Opinião na sua TV Pantanal, hoje entrevistando o pré-candidato a prefeito de Cuiabá, Eduardo Botelho, pela União Brasil. O Botelho, botafoguense, e como diz Lorenberg aqui, lembrou ex-professor de matemática, inclusive, né? Que não deixar ninguém colar, né? Tem cara de que não deixar ninguém colar, não. O pré-candidato, ainda falando um pouco de educação, mas eu queria botar um viés político nessa história toda, pegando um assunto que foi pautado na Assembleia Legislativa recentemente, sobre a questão de ideologia, né, de ideologia, aspecto ideológico. Teve uma pauta lá na Assembleia que o senhor se posicionou contrário, que foi aquele voto de repúdio a uma fala do presidente Lula quanto ao aborto, falando que, acreditando uma fala a bebês, né, que saem fruto de um estupro como monstros, né? O senhor votou contrário a esse repúdio, a essa fala do Lula. Ponto. Queria perguntar para o senhor sobre escola cívico-militar. Tem uma coisa ligada com a outra, porque sempre são pautas mais da direita, chamada direita, e que aqui em Cuiabá tem, parece que a Maria de Empina, que já pratica esse tipo, onde os índices têm sido muito positivos. Queria que o senhor se posicionasse a respeito desses dois assuntos aí. Bom, primeiro, em relação à moção de repúdio, na verdade, o presidente nem vota e nem pode votar, né? Eu fiz a colocação lá apenas para mostrar que eu não quero a Assembleia fazendo essa discussão de repúdio.
toda hora apresenta um repúdio daqui, moção de repúdio dali, fica uma briga ali de direita ou de esquerda. Mas eu deixei votar, inclusive deixei aprovar, porque eu podia tirar de pauta como presidente, se assim eu quisesse. Eu disse, eu fiz apenas para mostrar para eles que eu não quero essa discussão. A Assembleia tem coisas mais importantes para discutir do que ficar discutindo moção de repúdio lá e brigando dois deputados, deputado de esquerda e de direita, por moção de repúdio. Então foi nesse sentido, embora realmente a fala do presidente ela não foi uma fala feliz, ela foi uma fala muito errônea até, não sei se a intenção dele era aquela, mas foi com certeza muito errada mesmo e realmente até merece o repúdio. Mas não é motivo da Assembleia ficar ali debatendo sobre isso. E qual que era outro que você perguntou, Cívico-militar. A escola cívico-militar, Paulo. Eu sou oriundo de escola, digamos assim, escola cívico-militar, Paulo. Então, eu acho a escola cívico-militar muito importante. Ela dá um exemplo para as outras escolas diferenciada. Eu estudei numa escola que era comandada por militares. No ginásio eu fiz mecânica de automóvel no ginásio. Na escola, antiga escola industrial, ela era comandada por militares, o diretor era um coronel, o supervisor de ensino era um sargento, os maestros que tocavam lá, que ensinavam nós música, tudo era oriundo do Exército. Eu vejo que tinha um resultado altamente positivo. Então, eu sou favorável, eu acho que ela ajuda muito a educação e não vejo por que fazer críticas a ela, Paulo. Tonimberg? Pré-candidato, não há como esconder que Cuiabá cresceu e cresceu muito nas últimas décadas. Gente que vem do interior, gente que vem de outros estados, gente que sai lá da zona rural, vem para a cidade, cresceu muito, mas também um crescimento completamente desorganizado, indisciplinado. Na sua gestão, quais seriam as medidas que deveriam ser tomadas pela prefeitura para inibir essa desorganização e esse indisciplinamento do crescimento de Cuiabá? Só tem um caminho para isso, né? Só tem um caminho para isso. Você fazer habitações populares. Se não fizer, praticamente você não consegue segurar esse crescimento e essa expansão desordenada. Agora, se fizer habitação popular, que nós pretendemos fazer junto com o governo do estado, junto com o governo federal, um grande programa de casas populares aqui, aí sim nós podemos exigir e não permitir que haja esse crescimento desordenado, professor Lorenberg. Mas a única forma é nós proporcionarmos à população habitações populares. Se não tiver habitação popular, com o crescimento natural da população, não tem como a gente conseguir segurar isso. Eu pretendo, sim, fazer um trabalho fortíssimo. Aliás, eu defini isso desde o início. Desde que eu entrei na Assembleia, eu venho defendendo a construção de casas populares. Inclusive, coloquei no orçamento do Estado do ano passado para garantir a construção de casas populares. E esse ano o governo já está fazendo um grande programa de casas populares junto com o governo federal. Embora ainda não está junto com a Prefeitura de Cuiabá, mas já está fazendo em Cuiabá, já tem programa para a construção de quase 2.000 casas que o governador Mauro Mendes já está fazendo. E eu entrando, se Deus abençoar, se for a vontade do povo e Deus permitir, nós vamos fazer um grande programa de casas populares aqui para evitar esse crescimento e esse desordenamento. O senhor, na abertura do programa, o senhor começou falando das suas intenções propositoras, as suas propostas e intenções aí, uma vez sendo prefeito de Cuiabá, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, usando a frase recuperar Cuiabá. Eu imagino, diante do que a gente noticia diariamente, que para recuperar Cuiabá tem que necessariamente passar ou incluir a pasta da saúde pública, que vive problemas gravíssimos, entre eles operações, alegações, denúncias de corrupção, pessoas que foram presas, e o serviço propriamente ao cidadão que necessariamente não está lá. O que o senhor fará
uma vez sendo prefeito, de diferente para revolucionar, para incluir esse item nesse processo de recuperação de Cuiabá? Bom, Paulo, daí a importância de você ter um prefeito que já passou por todos os lugares, inclusive a dor de ficar esperando saúde pública, como eu passei isso pessoalmente quando era criança. Passei vários dias esperando saúde pública, sentindo dores. Eu sei o que a dor não pode esperar. A saúde não pode esperar. Vai ser uma das primeiras coisas que nós vamos fazer, vai ser atuar em cima da saúde, rapidamente, para não deixar faltar médico, não deixar faltar remédio, para nós trabalharmos junto com o governo do estado para começarmos um grande programa de cirurgias aqui e também revermos todos os contratos da saúde, Paulo, rever os contratos. Auditoria? Eu diria assim, nos contratos sim, nós vamos fazer um pente fino em cima dos contratos, nós vamos fazer um chamamento para nós gerar, porque a Prefeitura de Cuiabá, ela tem um corpo técnico da saúde, todas as áreas, na educação tem, muito bom, professor, muito bom. O que nós vamos fazer? Colocar todas essas pessoas junto conosco nesse programa para nós levarmos uma saúde de qualidade para todos os moradores de Cuiabá, para que realmente as pessoas não passem por isso, que é triste você estar com um filho doente, você ir lá e não achar médico, você ir lá e não ter um remédio para ele, Paulo. Então nós vamos resolver esse trabalho rapidamente, junto com os servidores municipais, junto com o governo do estado e junto com todos aqueles que têm a vontade de ajudar a municipalidade de Cuiabá. Hollenberg, tem que ser agora mais rápido e mais curtas as perguntas e respostas, porque a gente está acabando o programa quase. Pré-candidato. Eu achei que uma hora era muito, já está acabando, sério. Pré-candidato, eu sempre achei e vou defender sempre que Cuiabá é essencialmente turístico. As igrejas são belíssimas, os pontos de referência são belíssimos, poderia muito trabalhar. Porém, até hoje eu ainda não vi, dentro da prefeitura, um trabalho para impulsionar o turismo. O senhor, como vai fazer isso? Professor, eu defendo que nós temos que desenvolver novas matrizes econômicas, especialmente para Cuiabá, mas também para o estado, mas especialmente para Cuiabá. Aonde que vai estar essas matrizes econômicas? Na agricultura familiar. Uma delas, investir para que eles possam produzir renda e riqueza. E no turismo, é uma das matrizes que nós temos que trabalhar ela. Nós temos potencial turístico, nós temos igrejas, nós temos centro histórico que nós temos que revitalizar. E nós temos algo, professor, que é apreciado por todos que passam por aqui, que é a nossa gastronomia. Então nós temos que trabalhar para viabilizar esse turismo. Agora está abandonado. Para isso, você precisa cuidar das praças, ter praça de qualidade. Para isso, você precisa ter canteiros bem cuidados. Para isso, você precisa ter as igrejas, recuperar a Igreja do Rosário. A Igreja do Rosário é um centro nosso, a cidade começou ali. Olha como que está lá. Nós precisamos trabalhar para recuperar esses pontos importantes para nós e trazer as pessoas para ter vontade de vir aqui, para fazer turismo e para apreciar a comida cuiabana, que é a melhor que tem no mundo. A barriga está roncando, inclusive. Agora foi de comida, ronca, cara. Eu vou partir agora para a questão das amarrações partidárias, não é? Rapaz, olha só, eu escutei o Paulo Araújo reclamando, não abrimos mão da vice, do Botelho. A Janaína está sugerindo aí, deputada do MDB, está sugerindo aí uma pesquisa para o Botelho, a Janaína que apoia o Botelho, inclusive, o projeto do Botelho para prefeito, uma pesquisa para se chegar a esse nome de vice aí. O Republicanos, o próprio Mauro Mendes também andou falando aí, o Piveta também está de olho por conta do Republicanos lá. Como é que está a definição dessa questão do nome de vice pré-candidato do Botelho? O que o senhor está pensando aí? Quando que o senhor vai definir isso? Olha, Paulo, está chegando a hora, está ficando perto. Sim. Estamos aí chegando, já agora, talvez, daqui uns 20 dias, nós temos que começar realmente a
a fazer essa definição. Mas nós combinamos, e isso foi combinado com toda a cúpula do partido e de todos os partidos, que nós vamos discutir isso próximo das convenções. Talvez 20 dias aí, a convenção nossa é dia 5, que a gente está querendo fazer. Talvez lá para o dia 15 de julho a gente comece a fazer essa discussão. Agora, os nomes estão aí colocados, e todos os partidos têm bons nomes. E quando tem bons nomes, eles têm que colocar bons nomes, esses nomes à disposição, como o PP colocou, como o Republicano colocou, o PRD colocou, e outros partidos que estão aí também apresentando bons nomes que possam ser analisados. Agora, qual que é a forma que nós vamos fazer isso? Aí existem várias maneiras, podemos fazer uma pesquisa quant e uma quali, podemos reunir todo mundo, todos os partidos, e entrar no entendimento. Por quê? Eu quero um vice, primeiro, que tenha vocação para o serviço público, que tenha disponibilidade para vir para a prefeitura trabalhar conosco. Eu não quero um vice que vai ficar esperando o prefeito adoecer. E às vezes até em casa lá, agora ele vai. Não, eu quero um vice que venha comigo, venha trabalhar, venha para a prefeitura, venha me ajudar a resolver o problema da saúde, venha me ajudar a resolver os problemas sociais do centro. Nós temos muitos problemas, nós vamos ter que concentrar nisso. Então eu quero um vice que venha para estar junto comigo em algumas missões. Que ele possa ser vice, mas ele possa estar acompanhando as metas que nós vamos criar, os objetivos que nós vamos traçar para a administração. Porque, por resultado da administração, primeiro é você estabelecer metas. Não adianta você só falar, eu vou fazer. Não, você tem que estabelecer quais as metas, quais os objetivos, e daí trabalhar com a sua equipe para você realmente conseguir atingir esse resultado. Daí eu preciso de um vice que tenha essa vocação e essa disposição de vir para esse trabalho. Esses são os critérios, então, né? Porque não passa, então, necessariamente, tem que ser mulher, tem que ser isso, tem que ser aquilo. Tem que ter essa sintonia que você acabou de dizer aí, então. Tem que ter essa sintonia, porque senão eu vou ter um vice que vai para casa, ganhou a eleição, eu não sou prefeito, eu vou para casa, eu vou cuidar da minha empresa, eu vou cuidar. Não. Então eu já estou avisando antes, não venha. Se você não tem essa disposição de deixar o seu trabalho, de deixar o que você está fazendo e vir cuidar junto comigo da prefeitura, não candidate, não venha, não coloque seu nome para vir se candidatar como um possível vice. O casal número 1 do Estado terá participação nessa escolha da vice aí, o Mauro e a Virgínia? Sim, evidentemente que terá. Ele é o maior líder nosso aí. A Virgínia Mendes também, uma pessoa importantíssima, e lógico que eles serão ouvidos também. Eu não diria que a decisão vai ser dele e nem dela, mas que vão participar e serão ouvidos, isso sim, com certeza. Pré-candidato a prefeito de Cuiabá, Eduardo Botelho, muito obrigado por ter vindo. Eu deixo o senhor aí com 1 minuto para se dirigir às pessoas. Só não pode pedir voto, mas o senhor pode dirigir às pessoas que estão assistindo ao programa Opinião nas suas considerações finais de exatamente 1 minuto. Obrigado, professor Lorenberg, Paulo, mais uma vez, é uma satisfação estar aqui com vocês. Todas as vezes que eu passo por aqui, parece que o tempo é tão curto, porque vocês realmente fazem uma entrevista agradável, bem legal. E eu quero dizer a todos os cuiabanos, todos aqueles que vivem, que amam essa terra, que nós estamos trabalhando num projeto para reconstruir Cuiabá, como o Paulo disse, reconstruir para que a prefeitura volte a cuidar das pessoas, para que Cuiabá volte a ser a cidade verde, professor Lorenberg. Nós queremos fazer um grande replantio de árvore aqui, e isso não é só nas ruas, plantar nos quintais também, fazer um trabalho com a população, fornecendo mudas, colocando para eles condições para eles plantar. Nós queremos fazer um grande programa de asfalto aqui, colocando asfaltando todas as ruas de Cuiabá. E uma coisa que nós não falamos, talvez, 5 segundos. No próximo programa, que vai ser recuperar a rua de Cuiabá, fazendo um grande recapeamento, renovando os asfaltos que está aí tudo destruído em Cuiabá. Ótimo. Faz bem isso, hein? Meu carro agradece, tanta suspensão que a gente está gastando. Lorenberg. Até amanhã. Até amanhã. Amanhã, Lúdio Cabral, também pré-candidato a prefeito de Cuiabá pelo PT, vai estar conosco. Hoje foi Botelho, deputado estadual. Lúdio também, deputado estadual, vai estar conosco amanhã
pelo Partido dos Trabalhadores às 7h30 da noite, ao vivo. É isso, então. Toda a equipe aqui do Botelho, de assessores aqui, a Aline, a Juliana e a turma toda, fotógrafa, enfim. Muito obrigado por ter dado a força pra gente também aqui. A gente se encontra amanhã. Até lá, se cuida, fica bem, fica com Deus também.